Cordiais saudações mais uma vez, Amadeu Folege aqui. Eu sou enfermeiro de profissão e especializado em saúde ocupacional e de emergências. Então, nesse caso, hoje vamos falar de sinais vitais. Não há vida sem sinal vital. Sinal vital, que seria uma medida da função básica, geralmente é o funcionamento normal de uma pessoa. Nesse caso, nós temos cerca de 5 sinais vitais, ou por outra tem subdivisões de mais ou menos sinais vitais primários e sinais vitais secundários. Nesse caso que variam, os primários variam da temperatura, da frequência respiratória, da frequência cardíaca ou pulso, a pressão arterial e dor. Então, dor, sim. Dor é o último sinal vital que a American Heart Association já conectou nesse caso, porque geralmente são os sinais vitais. Anteriormente eram simplesmente 4, mas agora passaram para 5, incluindo dor nesse caso. Então, a temperatura normal, eu vou dar aqui as coisas básicas. Os manuais dizem muita coisa em relação a aquilo que realmente são os sinais vitais, e cada literatura tem as suas subdivisões, como cada um vai definindo, e eu vou falar exatamente em relação à American Heart Association. Então, a temperatura normal do corpo, medida pelo termômetro, nesse caso em graus Celsius, tem que variar. Temperatura normal tem que variar de 36,5 a mais ou menos 37,4. Abaixo disso é uma temperatura baixa e acima disso é temperatura alta, que nós chamamos de febre, entre outros. Mesmo dentro da febre tem lá as subdivisões de hiperprexia, entre outras mais em frente. Então, a frequência cardíaca, que é os batimentos do coração, eles devem também variar para a pessoa adulta de 60 batimentos até 100. 60 até 100 são exatamente batimentos aceitáveis da pressão, quer dizer, da frequência cardíaca normal para um adulto. Para criança, recém-nascidos, tem as suas variações, nesse caso em termos de números, que partem mais ou menos de 120 a 140 para um recém-nascido, que é normal isso, mas desde já nós vamos nos focar mais em adultos. Se precisarmos de voltar a falar sobre a frequência cardíaca em relação aos recém-nascidos, crianças, adolescentes, ali sim poderemos dar. Mas nesse caso nós temos que nos basear mais em adultos de 60 a 100 batimentos cardíacos. Abaixo disso nós chamamos de bradicardia, quer dizer, ou tem lá a frequência cardíaca, nesse caso abaixo do normal, ou se estiver acima de 100 também chamamos de pressão, quer dizer, de taquicardia, porque tem lá exatamente frequência cardíaca ou batimentos acima de 100. Então, temos aqui a respiração. É avaliada em círculos respiratórios. Em círculos respiratórios. Nesse caso, variam de 12 a 24 círculos respiratórios por minuto. Nesse caso, a dor ela é classificada e avaliada perante aquilo que é a expressão facial da ou do doente. Ela varia de mais ou menos de dor 0, para quem não tem a dor, de dor leve, que varia mais ou menos de 1 a 3 nesse caso, dor moderada, que também varia de 4 a 7, e dor intensa de 8 a 10. Ela é variada nesse caso a dor a partir de 0 a 10. Nós temos aqui também o que nós chamamos de tensão ou pressão arterial. A tensão ou pressão arterial também temos cerca de 3 valores aceitáveis dentro da que é a normalidade da pressão arterial. Temos o basal de 120 a 80 milímetros de mercúrio, temos aceitamos também a pressão arterial, que varia mais ou menos de 90 a 60 milímetros de mercúrio. Abaixo disso nós chamamos de hipotensão. Mas também temos aquilo que nós chamamos de pressão normal aceitável, acima de 120 a 80 nesse caso, que seria até mais ou menos 140 90. Algumas literaturas dizem que até 140 90 é a pressão aceitável, mas o American Heart Association agora diz que mais ou menos até 150 a 90 ainda é pressão normal.
Mas, porém, algumas literaturas podem vir a dizer o contrário. Algumas literaturas também dizem que acima de 140, quer dizer, acima de 140, 90 já é hipertensão ou é pressão alta. Então, tem lá os seus sinais, e nesse caso, por acaso, tem a pressão arterial alta, nesse caso, que realmente é necessário que possam ter. E a pressão arterial alta, nesse caso, ou a hipertensão, não se pode simplesmente ter um único dado, num único dia, e dizer que eu estava com pressão alta, nesse caso. Mas é possível, quer dizer, para se distinguir que eu sou doente em relação à pressão arterial. Mas também temos aqui, nós chamamos de continuando, nesse caso temos aqui nós chamamos de sinais vitais secundários, que chamamos, um dos pontos seria a saturação do oxigênio, onde nos hospitais, nesse caso, é colocado o oxímetro do pulso, um objeto no dedo, nesse caso, aqui por cima do dedo, e na unha, nesse caso, que avalia aquilo que nós chamamos de saturação do oxigênio, a quantidade de oxigênio que circula naquilo que realmente é o nosso corpo. Que nesse caso também deve ser aceite até pelo menos 94 a 100%. Na época da Covid, para quem esteve lá na situação da Covid, pôde ver que realmente existiam muitas situações de decréscimo do nível de oxigenação, resultado daquilo que realmente que é o vírus da Covid, o SARS-CoV-2. Então, também temos o segundo sinal vital do secundário, nesse caso, que é a glicemia ou a glicose no sangue. Nesse caso, que também deve variar de mais ou menos 3,5 a mais ou menos 6,8. Também dependendo da literatura para a literatura. Então, em relação à hipertensão, quer dizer, a glicose, nesse caso, para as pessoas que tenham uma tendência de uma diabetes mellitus, nesse caso, uma tipo 1, uma tipo 2, mediante que realmente poderia ser a classificação, o histórico familiar da doente ou do doente, tem que ser acompanhado por urinar muito, que chamamos de poliúria. A pessoa também come muito ou tem aquilo que nós chamamos de polifagia, e também temos a sede excessiva e também acompanhado por perda de peso. Então, eu, Amadeus Falés, nesse caso, estou aqui para mais uma vez coloque aqui as suas dúvidas possíveis. Siga a minha página do YouTube, dá um like e possa partilhar para este tema, nesse caso para outras pessoas, que eles também possam ter acesso a essas informações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.